Hoje nós vamos utilizar o livro de língua portuguesa, no início, na página 16, na unidade 1, que trata sobre fábula. Nós já estamos há alguns dias estudando a respeito desse gênero literário e agora nós temos o apoio do livro didático também. Vamos aproveitar bastante nosso lindo livro de língua portuguesa. Vou fazer a leitura com vocês da página 18, a leitura 1, fábula em prosa. Aqui tem a fábula A Cigarra e as Formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Como toda fábula apresenta uma moral, os preguiçosos colhem o que merecem. Já na página 19, tem uma explicação sobre o autor, que é Esopo. Segundo alguns relatos, era um escravo grego contador de histórias que viveu por volta do século 6 a.C. Não há uma data exata do seu nascimento e morte. Olhem só, aqui tem uma escultura, de Esopo. E bem do lado uma capa que mostra um livro, Fábulas de Esopo, que tem uma coletânea, várias fábulas que Esopo escreveu. Agora vamos à interpretação do texto. Qual foi sua primeira impressão ao ler o texto, hein? O que vocês acharam? Não podemos conversar, mas vocês podem pensar a respeito. No exercício 2, está pedindo para escrever em cada coluna o que foi solicitado sobre os elementos da fábula. Quais são esses elementos? Tempo, lugar e personagens. Então, lendo o texto, nós podemos entender quando aconteceram os fatos. Isso é o tempo. E também onde, o lugar onde aconteceram os fatos. E os personagens, Quem participou dos fatos da história. Nessa história também, existem momentos em que é a fala do narrador, que é alguém que está contando a história. Em outros momentos, é a fala do próprio personagem. Então, no exercício A, vocês vão perceber a fala do narrador e copiar um pequeno trecho. E no exercício B, para copiar alguma fala de algum personagem. Agora vamos para a página 20, onde vocês vão responder algumas perguntas referente à fábula 1. A pergunta 4. Explique qual era o grande trabalho das formigas. 5. O que a cigarra pediu para as formigas? 6. Releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. De que outro jeito poderia ser escrita a parte destacada? 7. Releia o trecho a seguir, depois leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam os sentimentos das formigas. O exercício 8 é a respeito da moral dessa fábula, que é: os preguiçosos colhem o que merecem. Vocês concordam com essa moral para a história lida? Não precisa escrever, apenas pensar a respeito e conversar com alguém, se possível.